Bom dia, pessoal! Bom dia, quinto ano! Vamos começar, mais uma semana de atividades e hoje vamos começar, em um dia diferente, as nossas atividades, Hoje, terça-feira, como vocês sabem, teremos as nossas aulas de matemática e história, tá? E por que vamos começar a nossa aula hoje na terça-feira? Pois ontem foi dia 7 de setembro e no dia 7 de setembro é comemorado, a independência do Brasil. O momento em que o nosso país deixou de ser colônia lá de Portugal, Que já fizemos uma atividade sobre, já lemos um pouquinho sobre esse assunto. E para iniciar essa aula, eu gostaria de relembrar esse momento importante e que marcou muito a nossa história, que foi onde deu início o desligamento do nosso país com o país de Portugal, tá certo? E para começarmos essa nossa aula da terça-feira, já que tivemos ontem o nosso feriado, em comemoração a essa data, que é muito importante na nossa história, vamos começar então, com a nossa aula de história, para darmos a continuidade daquele nosso assunto sobre a Era Vargas, que é um assunto muito grande, e que foi dividido ao longo das nossas aulas, tá certo? Bem, hoje vamos fazer o estudo sobre República Populista, tá certo, pessoal? Lá na página 436, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura inicial, vão conhecer um pouco sobre que tipo de república foi essa, volta para a nossa aula para que eu possa explicar um pouquinho sobre esse nosso conteúdo, que vai até a página 437, tá certo? Então, é importante a leitura dessas duas páginas, tá bom? Bem, nesse nosso assunto sobre a República Populista, a República Populista, de 1945 até 1964, foi um tipo de renovação que estava sendo feita no governo daquela época. Ali tinha dado o fim do Estado Novo, onde Getúlio Vargas deixou de ser presidente, que o mandato dele durou muitos anos, e esse tipo de república, como vocês puderam ler aí no livro de vocês, era um tipo de república para que a população ela começasse, ela voltasse a ter confiança no governo, onde ela começou a mexer com a parte sentimentalista da população. Então eles mostravam algo para que a população ela se agradasse, ela olhasse e dissesse, essa é a pessoa que eu quero que seja representante do meu país. Então houve essa forma de governo para chamar a atenção, onde as pessoas começassem a votar, acreditar nos representantes que estavam sendo escolhidos, que estavam se elegendo naquele período. Então, nesse período, tivemos muitos representantes que marcaram esse governo populista, tá certo? Então, ele marcou também porque tivemos esse desligamento, tivemos esse fechamento do ciclo do Estado Novo. Bem, um deles foi Eurico Gaspar Dutra. O governo dele teve os seus pontos positivos, ele fez uma nova Constituição, mudou tudo aquilo que Getúlio Vargas tinha feito no Estado Novo, tá certo? E fez a construção, ele fez projetos para a construção de grandes rodovias, como Rio-São Paulo, a rodovia que ligava esses dois estados, e ele inaugurou a hidrelétrica de Paulo Afonso, que é uma hidrelétrica muito importante aqui no nosso país e muito conhecida. Só que ele acabou fechando alguns sindicatos e esses sindicalistas que estavam fazendo esses movimentos, eles acabaram sendo presos. Então, eram pessoas que estavam atrás dos seus direitos, mas que foi interrompido, essa forma de manifestação deles desta forma. Tivemos também uma eleição, de Getúlio Vargas. Ele foi eleito novamente pelo povo, dessa vez de uma forma democrática, Foi as pessoas que votaram nele porque ele se elegeu, se candidatou. Então, ele foi, no seu mandato, escolheu a forma de trabalhar diferente. Então, o seu governo ele foi em relação à defesa
das empresas nacionais. Então ele foi atrás, né, desses direitos das empresas, onde ele criou assim o BND, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, assim, para que fosse administrado, né, a economia que estava vindo a partir dessas empresas. E também ele foi um dos fundadores da Petrobras, que é um local onde retiramos, fazemos a coleta de petróleo, e é uma forma também de economia que movimenta o nosso país. Sem contar com a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma companhia que está em exportação e exploração de minério de ferro no nosso país, que também assim movimenta a nossa economia. Tivemos também João Café Filho como presidente do nosso país. Ele era vice de Getúlio Vargas, foi um governo muito pequeno, porque ele só assumiu por causa que Getúlio Vargas acabou falecendo no período que ele estava à frente do governo, né, da presidência. Então, o seu vice-prefeito assumiu no seu lugar. Então, ele tentou no seu governo reduzir os gastos econômicos que estavam acontecendo naquela época. E ele teve participações políticas, né, no seu governo de militares, empresas e outros políticos para que fosse ajudado nesse momento que ele estava à frente do governo. Também tivemos nosso conhecido ex-presidente Juscelino Kubitschek. Então ele ajudou muito no crescimento da economia, foi investido muito dinheiro também, né, no incentivo às indústrias do nosso país, onde elas começassem a trabalhar, né, na construção de rodovias, de portos, de energia elétrica, e foi crescendo essas indústrias a partir do incentivo que ele deu no período que ele ficou à frente do governo como presidente. Então, o seu lema era 50 anos em 5. Ele via como essas mudanças, essas revoluções, esse incentivo que ele dava às indústrias como uma coisa que iria revolucionar todo o país em pouco tempo. Coisa que, se fosse outro presidente, demoraria uns 50 anos para que isso fosse feito. Então, essa era a forma de governo dele, em ser rápido, em conseguir que as coisas se desenvolvessem rapidamente. E, além disso, ele desenvolveu, né, ele fez parte da realização da construção da nossa capital, da capital do nosso país, Brasília. Tá certo, pessoal? E Jânio Quadros também teve um curto período de frente da presidência, né? Ele tinha uma forma de governar totalmente diferente. Ele não queria aliados que mandassem na sua forma de governo. Ele queria, né, tirar toda a corrupção que estava dentro do nosso país, dos governos, todos esses golpes que existiam, essas fraudes, tudo o que fazia mal ao governo político, né, do nosso país. Então ele queria retirar. Só que em 25 de agosto de 1961, ele acabou renunciando, ele não quis mais estar à frente daquilo tudo. Então, após a sua renúncia, né, a renúncia de Jânio Quadros, quem assumiu no seu lugar foi o seu vice, João Goulart. Então ele ficou à frente do governo assim que ele saiu. E ele tinha, né, esses pensamentos revolucionários de mudar a educação, de mudar a forma que era construída a urbanização das cidades, de mudar, né, ele era a favor da reforma agrária. Então ele queria fazer várias revoluções, várias mudanças no nosso país. Só que ele também foi deposto do seu cargo por militares. Pela sua forma de governo, eles achavam que ele poderia, assim, fazer uma nova ditadura, implementar uma nova ditadura pela sua forma de governo. Então, ele foi deposto em 31 de março de 1964. Então, ele saiu, né, do cargo de presidente do Brasil por causa das suas ideias que não eram vistas, né, com bons olhos pelos militares. E ninguém queria mais passar por uma ditadura. A ditadura deixou muitas marcas nas pessoas que estavam naquele período. Por mais que ainda exista, né? Houve uma ditadura realmente ou não houve uma ditadura, certo? Por mais que as pessoas ainda vivam nesse conflito de ideias de entender se realmente o que foi passado no Estado Novo foi realmente uma ditadura, tá bom? E agora vocês vão fazer
essa atividade, né, da página 438, tá? Que é uma atividade, né, de fixação de todo esse nosso estudo, né, de toda essa mudança, essa revolução que teve na história do nosso país, tá bom? Então façam essa atividade, tá certo? Ando cobrando muito que vocês me mandem fotos, porque assim eu posso identificar como vai a construção de saber de vocês em determinados assuntos, tá certo? Então um cheiro pra vocês, até a nossa próxima aula, tá certo? Estou morrendo de saudade de vocês e espero que vocês tenham aproveitado o máximo do nosso assunto. Beijos e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau!